difícil para a conquista da terceira idade. Porém, a geração de vocês foi forjada no sacrifício. Não tinha via rápida, não tinha renda mínima, não tinha proibição de criança trabalhar com menos de 16 anos, ao contrário. A regra geral é que quanto mais cedo for seu trabalho, ajudar a renda familiar, porque o Brasil vem de uma pobreza franciscana e de injustiças sociais. Hoje é proibido um pai até agredir, né, bater no filho. E na regra geral, na geração de vocês, era apanhar de varinha de marmelo, e cinta e outras coisas. Então, nada foi difícil para vocês. E claro está que nada vai ser difícil, porque as coisas mais difíceis estão ainda sobre o ombro desta geração. Não é? Eu sei porque a gente acompanha as histórias dos nossos avós, dos nossos pais. Não é? Para tanto, é que nos debruçamos nessa comissão e eu então decidi, junto da minha assessoria, o que eu posso fazer, além de participar dessa comissão, é de elaborar projetos em nome da comissão. Então, toda vez que Vossa Excelência me der a oportunidade, eu trarei aqui alguns projetos para que a comissão assine. Então, tem um projeto aqui, senhor presidente, dispõe sobre a prioridade na tramitação dos processos administrativos em que figure como requerido pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Nós sabemos que a administração pública é muito demorada, nós sabemos que tem muitos que dependem dessa tramitação, né, da burocracia, e a gente sabe o quanto é limitado o tempo, não é? Então, eu acho que vem para corrigir uma grande injustiça social, e o que pese a justiça também tem prioridade já, e infelizmente na prática não é isso que acontece. Todavia, vamos fazer a nossa parte. Então, está à disposição para Vossa Excelência, nós vamos colher a assinatura de todos. Institui outro projeto, institui no âmbito do município de São Paulo, o projeto Vovô Sabe Tudo, que é um programa de aproveitamento e valorização de idosos para fins educacionais, culturais e sociais. Nós sabemos que existe uma distância muito grande desta geração agora, que está vindo aí, com a cultura do nosso povo. E é nada melhor do que seja passado de pai para filho, mas as famílias estão aí em colapso. É por isso que a sociedade está difícil. Então, nada mais óbvio do que o governo aproveitar a experiência dos senhores e das senhoras e levá-los junto à escola, principalmente na primeira infância, para que possam dar o amor, a experiência, coisa de vovó, né? Colo de vovó. Cria o encontro Humberto Fanganieri em homenagem aos vereadores e ex-vereadores septagenários da outras providências. Esses projetos estão tramitando desde 98 nesta casa. Então, há um acordo de lideranças que cada vereador terá 4 votações. Porém, quando isto é feito com mais do que 4 vereadores saindo de um mesmo partido, por que não da comissão, isso extrapolaria o acordo. Então, para mim, não é importante quem faz, o importante é que se faça alguma coisa que dispõe sobre a isenção do pagamento de passagem do transporte coletivo urbano dos homens com mais de 60 anos de idade, porque já tinha a lei do meu pai para mulheres, tem a lei do seu pai para aposentados, todavia o vereador Goulart colocou um só projeto, que já foi votado em primeira e que já engloba todos esses. Então eu peço que esse projeto seja pensado, já que o vereador Goulart também, na nobreza, dividiu a autoria com esta comissão e também com a comissão de assistência social. Então, parabéns ao vereador Goulart. Isso também adequa a nosso transporte público ao Estatuto do Idoso, que precisa ser atualizado, com certeza. Aquele que pede que seja garantida a presença de um geriatra em todas as unidades básicas de saúde. Aí foi dado pela inconstitucionalidade, estamos reeditando. Haja vista que o Estado, o governo do Estado da Assembleia Legislativa, aprovou um, e lá não era inconstitucional, porque aqui é. E como existem as doenças, estou falando como médico, caracterizados na primeira infância, também existe as doenças caracterizadas da melhor idade. Então, por que não os médicos serem especialistas, vão tratar melhor? E outra, vai desafogar as filas no clínico geral. O clínico geral é o camelo da saúde pública. Eu sei porque eu sou clínico geral, né? Então tudo passa na mão dele. E aí as filas são intermináveis mesmo.
A outra, senhor presidente, que já foi dado aqui para a bancada, para a comissão, e que é o projeto do programa Agente Cidadão Sênior, que está funcionando muito bem aqui em São Caetano, onde se pega uma mão, ainda mais agora que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, então é importante se aproveitar uma mão de obra para complementação de renda, de aposentadoria, né? Tem tantas atividades aí, como os países de primeiro mundo, por exemplo, o Japão. E o outro é que dispõe sobre a instituição do Conselho Curador do Idoso. Não quer dizer que o idoso tem que ser tratado por de menor idade, não é isso. É que aquele que ainda está em melhores condições, ou sabe mais, tem dever com quem sabe menos ou tem pior condição. Então, nada implica que os senhores mesmos, conselheiros do idoso, possam cuidar, como assim o Conselho Municipal da Criança cuida dos conselheiros tutelares, entre aspas, aí a gente quer integralizar melhor. Então, o conselheiro poderia ter essa função de fazer os conselheiros tutelares, aí, o conselho curador, né, na cidade de São Paulo, porque a gente viu os maus tratos que sofrem, então teria também a supervisão do Ministério Público, não é? Então, eu acho que são projetos que vêm agradecer ainda mais o trabalho desta comissão, e fica aqui uma contribuição deste humilde vereador, porque quando a gente compõe um colegiado de 55, a gente é uma fraçãozinha desses 55. E da nossa assessoria para esta comissão e para este plenário, para esta cidade, para esta administração, que será sensibilizado. Acredito eu que o Fernando Haddad, nosso prefeito, nosso digníssimo, excelentíssimo prefeito, falei com intimidade pelos jornais, que a gente lê bastante, me perdoem aí se eu quebro algum protocolo, mas ele será sensibilizado com a necessidade da Secretaria do Idoso, até porque nada se justifica se reduzir em porcentagem o IPTU em algumas regiões de São Paulo, se já não aumentasse, já seria um grande prêmio, e em detrimento de tantas outras regiões, que está aí um aumento extorsivo e abusivo. Não sei se alguém é da Zona Norte conhece a Vila Nova Cachoeirinha, né? Não é o Jardim Paulista. E por que lá tem que aumentar 30%? Não é? Freguesia do Ó, em torno de 6, alguma coisa por cento. Sendo que o Arco do Futuro, a maioria dos investimentos, é lá para a Zona Leste também, não é? Então, a gente precisa ter uma coisa mais equinânime, mais paritária, né? Mais justa, não é? Porque até os que moram na Zona Leste, acho que sabem disso, que também a Zona Norte precisa, a Zona Sul precisa. Mas a Leste é só que estão só olhando para o... Pois é, eu sei a história da Zona Leste. Então, é verdade, né? Realmente é uma beleza, mas tem tantas outras regiões. Não pode existir um santo e cobrir o outro. Então, a gente tem que ter uma política mais igualitária. Agora, quem que sofre mais no aumento do IPTU é o aposentado. Porque ele tem lá a sua casinha e outra. Não entrou na fila, não fez historicamente, vereador. Um dos discursos mais bonitos que eu vi aqui na Câmara foi do vereador Alfredinho. Eu gostaria de reprisar a Vossa Excelência, que diz que na paixão, né, da nossa juventude, na nossa ideologia, quando a gente busca a justiça social, ele mesmo foi um produtor de grandes invasões, né? Principalmente no movimento de moradia, que hoje ele se arrepende disso. Por quê? Porque foi consagrado e foi determinado cronicamente, perpetuado algumas injustiças na questão das moradias. Por quê? Porque a geração de vocês, os que não tiveram casa própria, foram bons pagadores de aluguel. Trabalharam muito e o aluguel sempre teve uma política diferenciada dos aumentos de salariais, onde os senhores gastaram a maior parte da saúde de vocês trabalhando para pagar aluguel, para ter um lugar para morar. Porque casa própria sempre foi muito difícil nesse país. Em contrapartida, algumas políticas de alguns setores e partidos privilegiavam pessoas que a mesma família, foram contempladas com várias casas, não é? Então, hoje está aí uma gama de pessoas aposentadas que caiu o rendimento.
Qualquer cubículo aí é mais de 700, 800 reais, mesmo na periferia. Então, a gente precisa buscar uma verdadeira justiça social, uma verdadeira. Não aquilo faz de conta, nem aquela questão eleitoreira. E para isso a gente tem que trabalhar aqui com afinco. E quem sofre mais com o aumento do IPTU? É a classe produtiva que se aposentou, o salário reduziu, que adquiriram com muito sacrifício sua casa própria, que construíram tijolinho por tijolinho, não ganharam nada de ninguém. E hoje o IPTU sobe, e aí, como é que fica? Vai entrar numa dívida ativa? Não é? É complicado. Porque essa lei que aposentado é isento de IPTU, isso na verdade não funciona. É mentira. A gente sabe como é que é essa justiça. Então, gente, fica aqui a nossa contribuição e a gente precisa redobrar agora com o Fernando Haddad, que aumentar o IPTU, faça as secretarias necessárias, quer dizer, traga um investimento que a gente colabora, a gente faz o nosso sacrifício. A gente paga mais impostos, desde que esses impostos a gente veja e constate na prática que está servindo para promover a justiça social no todo, não é? Então é isso, a gente está aqui, vereador, o presidente não está, ele ainda continua, porque tem que... Ah, está aqui a presidente. Então, encerrei já a minha participação, já está aqui gravado, devolvo a palavra à presidência, a senhora agora, vereadora Noemi Nonato, vice-presidente, está presidindo a reunião, e a senhora acho que precisa dar o seguimento para o encerramento da sessão. Então, obrigado. Quero agradecer a participação aqui do nosso local, do grande mestre mesmo, tão grande também, doutor, médico, né? Bondade da senhora. Podemos dizer que até um excelente advogado. Deus te abençoe. Bom, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que, só contribuindo com a fala do vosso mestre, a Secretaria do Idoso tem que ser criada realmente de fato, com orçamento, poder de decisão sobre políticas públicas do idoso, e também a participação efetiva do idoso nas suas questões, né? Nós temos que lutar por essa educação com todas as armas que possuímos. Quero agradecer a vocês pela participação, e São Guedes quer falar algo, né? Vamos. Declaro encerrada a reunião, convocando a todos para o próximo dia 5 de novembro, às 11 horas, no Auditório Gerson Maia,